Eu moro bastante distante, a 1.600 quilômetros, em Santa Catarina. Tenho comigo minha esposa, ela não veio, ela ficou em Santa Catarina. Somos casados há 40 anos, temos 3 filhos que também são casados. Temos o mais velho com 36 anos, que mora em Portugal, nos deu um casal de netos. Temos o segundo filho com 32 anos, ele mora no Paraná, em Umuarama, no Paraná, nos deu também 2 netas. E temos o mais novo, com 26 anos, também casado, mora em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. E estamos aqui, como dissemos, para ser conhecido, mas mais importante, irmãos, para proclamarmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler todos os 28 versículos deste capítulo 6 de Daniel, profeta Daniel. A partir do verso 1. Irmãos, este sermão faz parte de uma série de sermões no livro de Daniel, que nós estamos pregando em nossa igreja. Este foi o último sermão que pregamos neste livro de Daniel. Tem sido bastante importante para a minha vida e para a vida da igreja presbiteriana de Itapema, nós vermos algumas questões ligadas às pessoas das quais este livro nos traz o relato. Pessoas que estiveram com Deus, que buscaram a presença do Senhor em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, mas que se mantiveram firmes e fiéis ao Senhor e puderam sentir a proteção e a direção de Deus nas suas vidas. Eu quero ler então com os irmãos, Daniel capítulo 6, verso 1, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode mudar ou revogar.
Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi trazido Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Até o versículo 27, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, tu és bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre, sobre cada um de nós, sobre os teus filhos, sobre aqueles, ó Deus, que amam verdadeiramente a ti, Senhor, e a tua palavra. Queremos, Pai, neste momento, pedir que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, possa tornar este texto e a tua palavra clara ao nosso entendimento. Ó Deus, que desde aos menores até as pessoas mais idosas, que todos nós, ó Deus, possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Mostre-nos, ó Deus, a tua vontade. Ensine-nos, ó Deus, segundo o teu querer para cada um de nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos ensinado a nossa igreja em Itapema que se nós queremos ser uma igreja que cresce, que se desenvolve e que realmente tenha uma comunhão íntima com Deus e que Deus possa derramar sobre nós, a igreja, a sua bênção, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações espirituais e buscar a Deus verdadeiramente. E eu tenho colocado, e falei isso aos irmãos ontem à noite, que nós temos buscado levar a igreja a se firmar em 4 pilares importantes
no seu dia a dia como igreja, como povo de Deus. E se nós queremos crescer, diríamos que é preciso que nós tenhamos uma íntima comunhão com Deus e com os irmãos. Nós precisamos buscar esta comunhão diariamente com o Senhor e também desenvolver metodologias, formas, maneiras de estarmos juntos, crescendo e desenvolvendo-nos em nossa amizade, em nossa comunhão com os nossos irmãos. Dizemos também à igreja que é preciso que a palavra de Deus seja proclamada com verdade, que seja a pura verdade de Deus, as santas escrituras do Senhor, sem devaneios, sem desvios doutrinários, mas firmados na palavra do Senhor, para que ela, ou para que Deus, através dela, possa nos guiar a uma vida na verdade, na justiça, na honestidade, deixando de lado uma vida de pecados e vivermos uma vida de compromisso sério com Deus. Mas é preciso também, irmãos, que esta mesma comunhão que haja entre nós, este mesmo respeito para com a palavra, esse desejo de conhecermos Deus mais de perto, neste caminhar com o Senhor, que isso também seja conhecido de outras pessoas lá fora. Nós não podemos guardar algo tão importante, um tesouro tão precioso, que é a palavra de Deus, que é o convívio da comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros somente para nós. É preciso dividirmos com os de fora esta alegria e este prazer de termos o Senhor conosco e que Ele dirija as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, é preciso que a igreja de Cristo seja uma igreja de oração. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muita bênção de Deus, muito poder de Deus na vida da sua igreja. E nesta noite, irmãos, nós queremos falar sobre o tema a oração, um poder indescritível à disposição do povo de Deus. A oração, um poder indescritível à disposição do povo de Deus. E nós, olhando para os capítulos anteriores de Daniel, como nós fizemos domingo a domingo, estudando cada capítulo, nós podemos ver, irmãos, que no primeiro capítulo de Daniel, vemos que os amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens, alguns dizem que eram adolescentes ainda, quando foram tirados da sua casa, da sua família e levados cativos para a Babilônia, e ali foram levados para serem instruídos segundo as leis, as normas do Império Babilônico, e eles ali então juntos, unidos na palavra de Deus, no convívio com o Senhor, eles buscaram a presença de Deus e tiveram ali respostas importantes de Deus, em relação àqueles que os dirigiam, para que eles não fossem levados a abandonar ao Senhor. Nós vemos ali que os seus nomes foram mudados. Cada nome, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são nomes ligados ao Deus de Israel, ao Deus vivo e verdadeiro. Mas como o Império Babilônio não queria estes jovens adorando ao Deus de Israel, eles então mudaram os seus próprios nomes, ligando seus nomes aos deuses babilônicos, para que assim, quando os chamados não fossem chamados de adoradores ao Deus de Israel, mas como adoradores dos deuses babilônicos. Mas eles oraram a Deus, buscaram o Senhor e obtiveram de Deus respostas importantes e assim puderam seguir firmes no Senhor. No capítulo 2, quando suas vidas estão em perigo, pois juntos com os outros sábios da Babilônia seriam mortos, porque os sábios não puderam interpretar os sonhos de Nabucodonosor, estes jovens vão para uma vigília de oração. Daniel chega aos seus amigos e diz: gente, é hora de orar, é hora de buscar o Senhor incessantemente, nós seremos mortos. Se Deus não ouvir as nossas orações, nós seremos mortos com todos os outros sábios. E eles então buscaram o Senhor incessantemente,
e obtiveram resposta de Deus para as suas vidas. No capítulo 3, os amigos de Daniel enfrentam a fornalha extremamente acesa. Por que a enfrentaram? Porque resolveram ser fiéis a Deus. E eles, não se importando com a morte, que era iminente, eles decidiram que, vivendo ou morrendo, eles fariam o que Deus queria e não o que o imperador queria que eles fizessem. Eles foram para a fornalha, como eles mesmos disseram: se Deus nos quiser livrar, Deus vai nos livrar. Contudo, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a imagem que elevaste. E eles então foram salvos daquela fornalha. Poderiam não ter sido, mesmo assim não mudaria, mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, mesmo que fossem mortos, ainda assim, eles achavam valia a pena estar em comunhão com Deus e ser fiel ao Senhor. Eles oraram, eles buscaram a Deus e obtiveram a bênção do Senhor. No capítulo 4 temos o testemunho do rei Nabucodonosor, o próprio rei que foi feito um animal durante 7 tempos, não sabemos se esses 7 tempos eram 7 anos, dá a impressão que seja, e ele durante um longo tempo, então, ele foi tornado por Deus, foi feito por Deus um animal, comeu capim como animal, ficou ao relento como os animais, e ele então pôde reconhecer o poder de Deus, e ele então buscou o Senhor, elevou as suas vozes em louvor e adoração a Deus, e ele escreve a todos os povos do seu reino, que realmente o Deus vivo e verdadeiro era o Deus de Daniel, o Deus que Daniel servia, que ele agora também servia, e Deus pôde mudar o seu coração, transformar a sua vida, e ele então ora a Deus, e relata neste capítulo esta ação de Deus na sua vida. No capítulo 5 nós vemos o juízo de Deus sobre o rei Belsassar, filho de Nabucodonosor, e Daniel mais uma vez em comunhão com Deus, ele consegue decifrar aquelas escrituras na parede, e agora então traz a solução ao rei, porque estes jovens buscavam a Deus em oração. Irmãos, alguém escreveu o seguinte, que o maior privilégio que Deus dá a você e a mim, é a liberdade para nos aproximarmos dele a qualquer tempo. Nós somos convidados a falar com Deus a qualquer momento da nossa vida. Nós não precisamos marcar hora com Deus. Deus está pronto a ouvir as nossas orações a qualquer momento. Deus espera que nos comuniquemos com Ele. Ou seja, o Deus dos céus, da terra e dos mares, o Senhor do universo, Ele quer que você e eu, que nós estejamos em comunhão perfeita, diária e constante com Ele. Ele quer ouvir as nossas reclamações, Ele quer ouvir sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, sobre as nossas enfermidades. Ele quer ouvir a nossa voz. Na verdade, Deus espera que nós nos comuniquemos com Ele. Deus se agrada em ouvir a nossa voz a cada dia. Pela oração nós temos livre acesso a Deus. Através da oração nós podemos muito, porque é um poder, como dissemos, indescritível, que Deus coloca à nossa disposição como seus filhos, como seu povo. Irmãos, Deus planejou que pessoas comuns como você e eu, nos tornemos poderosos em oração, para a nossa comunhão com Ele e para o benefício da nossa salvação, da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com o Senhor e também para a bênção de outras pessoas. Ele nos quer com Ele ao seu lado. Nós podemos, irmãos, desempenhar um papel significativo através da oração, numa oração diária, constante. Nós podemos abençoar a nossa família através da oração. Nós podemos abençoar a nossa igreja pela oração. Nós podemos abençoar a nossa cidade, a nossa nação, o mundo. Os missionários estão em terras distantes, longínquas, passando lutas para levar o Evangelho, e eles podem ser abençoados com a sua e a minha oração.
Não importa a nossa condição física, ou material, ou intelectual, se nós somos filhos de Deus, como disse alguém, Deus quer que comecemos uma vida de oração mais emocionante e eficaz com Ele. Ele quer você ao seu lado, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você esteja com Ele, que nós o estejamos. Irmãos, a oração é o maior recurso que a igreja tem e muitas vezes muito desprezada pela igreja. Ela é o meio mais eficaz disponível aos cristãos de hoje na pregação da palavra de Deus, na preparação do caminho do Senhor às pessoas. Por isso dizemos, é urgente que nós oremos. Através da oração nós adquirimos o poder para entrarmos na sala do trono de Deus. Pela oração nós adquirimos o poder para cooperar com Deus em seus projetos. Pela oração, nós alcançamos o poder para resistir e para derrotar o próprio diabo e suas ações. Irmãos, Deus colocou em nossas mãos algo maravilhoso, esplêndido, e que nós precisamos conhecer bem e buscá-lo dia a dia, nessa comunhão e intimidade com Deus. Mas eu gostaria de colocar algumas questões aqui para a gente pensar um pouco mais. Primeiramente, a oração nos dá o poder para transcender as leis da natureza. Pela manhã nós vimos que Jesus a transcendeu. Em vários momentos Jesus, ele mostrou que é Senhor sobre a natureza. E nós podemos ver que pela oração nós podemos transpor também ou transcender estas leis da natureza. A oração pode trazer as respostas milagrosas de Deus, tanto para as necessidades mais elementares, quanto nas mais complexas na nossa vida como pessoas humanas, em nossas famílias. Se houvesse limites, irmãos, Deus assim o dizia a nós. Mas Deus se dispõe a ouvir a oração do seu povo e agir em várias áreas da vida, e nós podemos sim ver Deus agindo maravilhosamente em todas as áreas da vida, sobre a natureza. As respostas à oração são tão reais quanto Deus é real. E nós podemos sentir isso nas nossas vidas. A oração, ela libera o poder de Deus para fazer avançar o seu reino e satisfazer a sua vontade. Deus faz milagres. Vimos hoje pela manhã, Deus continua sendo Deus, acabamos de cantar. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, e o mesmo Deus de ontem, de hoje, e o será para sempre. E Ele colocou em nossas mãos um poder maravilhoso, esplêndido, que é a oração, para que nós pudéssemos tomar isto em nossas mãos e humildemente diante do Senhor buscarmos este poder e esta ação de Deus, esta ação do Senhor nas nossas vidas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem propósitos e planos eternos sobre nós, Ele tem plenas condições de transcender a tudo, em função de seus propósitos e seus planos eternos. E Ele o faz muitas vezes através do seu povo de joelhos diante do Senhor. Irmãos, a oração é o meio ordenado por Deus. Pela oração podemos colaborar com o eterno propósito de Deus. E é aí que os milagres acontecem. Com Daniel, nesse texto, nós podemos ver que ele, um homem de oração, ele tem uma resposta magnífica. Os leões foram colocados ali naquela cova, eles não eram alimentados adequadamente, para que eles tivessem uma fome muito grande, para que qualquer pessoa que fosse jogada naquela cova dos leões, como vimos posteriormente, era para rapidamente estraçalhar essas pessoas, destruir totalmente. E no entanto, este homem de oração, este homem de comunhão com Deus, foi colocado ou jogado naquela cova. E durante toda uma noite, aqueles leões famintos nada fizeram a este servo de Deus. Ele confiou no Senhor. Ele creu que Deus estava com ele. E Deus o protegeu daqueles animais famintos. Ou seja, Deus mudou a natureza daqueles animais
para que não se alimentasse de Daniel, porque Daniel, ele era o protegido de Deus naquela noite. Mas, irmãos, em segundo lugar, a oração nos dá o poder para obter ajuda extraordinária da parte do Senhor. E nós vemos aqui em Daniel que Deus mandou o seu próprio anjo para proteger Daniel. Foi o anjo do Senhor que estava ali. Foi o anjo do Senhor que fechou a boca daqueles leões. Vivemos, irmãos, numa época em que se duvida do sobrenatural, sobre a ação direta de Deus em circunstâncias especiais, em livramentos extraordinários, uma direção específica sobre a qual caminhar ou tomar. Muitas vezes as pessoas não creem na palavra de Deus como sendo a palavra do Senhor, a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Não creem que Deus ainda está presente e atuante, e está pronto a ouvir e atender as orações. Em resposta à oração, Deus destaca seus anjos para nos auxiliarem e para nos protegerem. Lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, Deus assegurando que os anjos são enviados a serviço dos filhos de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles nos protegem dos perigos. Eles protegeram Jacó depois de sua noite de oração, está lá em Gênesis 32, versículo 1. Eles protegeram a Eliseu, homem de oração, conforme 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Eles libertam os filhos de Deus. Anjos libertaram Pedro da prisão, conforme Atos 12, versículos 1 a 11. Um anjo veio e afirmou a Paulo, após intensa oração deste ao Senhor, que ele e todos os seus companheiros de viagem do navio, 276 pessoas, não seriam mortas. Ló e sua família foram tirados de Sodoma e Gomorra por causa das orações de Abraão, seu tio. Deus enviou os seus anjos para tirá-los de lá, para que eles não morressem. E aqui nós vemos, irmãos, um companheiro nesta noite de Daniel foi o anjo do Senhor. Deus destaca os seus anjos. Nós não os vemos, mas eles estão por aí. São ministros de Deus para proteger o seu povo. E nós nunca, jamais podemos orar aos anjos, pois são filhos de Deus, pois são instrumentos de Deus, são mensageiros do Senhor. Mas a nossa oração ao Senhor sempre deve ser que Deus destaque os seus anjos para a proteção do seu povo, onde quer que esteja, e Deus assim faz. Irmãos, Deus fará sempre uso de meios extraordinários para proteger os seus. Precisamos fazer a nossa parte e orarmos como Ele nos orienta em sua palavra. Pouco tempo atrás, numa grande conferência missionária, estavam muitas pessoas de vários países. E ali então, um grupo de missionários que estava na África ou na Índia, não me lembro, e eles contaram experiências importantes ali de guerrilheiros que queriam matá-los, queriam destruí-los, e eles foram protegidos em determinado momento, e ali soube-se que exatamente naquele instante que eles foram protegidos, a milhares e milhares de quilômetros, tinha um grupo de oração, uma igreja reunida, um grupo de pessoas orando ao Senhor. E através dessas orações nos Estados Unidos, Deus estava protegendo e enviando os seus anjos. Aquelas pessoas contaram, aqueles guerrilheiros depois então contaram, que não puderam fazer nada contra aqueles missionários, porque haviam muitos soldados acompanhando aquela comitiva. E conta-se que exatamente o número de soldados visto ali na proteção daquelas pessoas era exatamente o número daquelas pessoas que estavam se dispondo a orar pela proteção de Deus àquelas pessoas. Então, irmãos, nós podemos ver que Deus está sim disposto a ouvir as nossas orações e destacar a sua proteção a nós. Nós temos também algo que o próprio Senhor Jesus disse que enviaria para estar conosco, para a nossa proteção. Deus envia o seu Espírito Santo para estar diariamente conosco. Deus destaca a sua proteção diária para conosco. E é preciso que nós assim busquemos esta proteção de Deus, especial de Deus,
para que possamos estar, principalmente em épocas tão difíceis, perigosas, tantas pessoas mal intencionadas, querendo prejudicar a vida de nossas crianças, de nossos adolescentes, ou nossas próprias vidas. E nós, irmãos, precisamos saber que Deus destaca, sim, os seus instrumentos, os seus anjos. Deus envia o seu Espírito para que esteja conosco e para nos proteger, mas para isso é preciso buscarmos esta proteção do Senhor. Mas em terceiro lugar, irmãos, a oração nos dá o poder para mover montanhas. Nós podemos ler lá em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Irmãos, segundo estudiosos, esse linguajar de mover montanhas, o significado é exatamente que não importa o tamanho do problema, da dificuldade, a montanha do problema que se encontra diante de nós. Mas se nós buscarmos o Senhor, Ele estará pronto a nos abençoar. Montanhas de dificuldades, de problemas, obstáculos os mais variados. E Deus vai à frente, desfazendo estes obstáculos e trazendo paz ao seu povo. Quando o poderoso Espírito de Deus opera, as montanhas imutáveis são como nada diante do seu poder. Nós podemos ler lá em Zacarias capítulo 4, 6, 8 e 9, quando o povo de Israel está deixando o cativeiro babilônico e retornando para a sua casa, Zorobabel, ele foi mandado para Jerusalém para reconstruir o templo. Mas os inimigos eram tantos ao seu redor, as dificuldades eram tantas que se achava que ele não conseguiria chegar ao termo, ao final daquela construção. E através desse texto de Zacarias, Deus está dizendo que Zorobabel começou aquela construção, que Zorobabel iria terminar. Assim como ocorreu também com Neemias, que em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, apesar de todos os inimigos ao redor querendo destruir, pessoas dentre Israel estavam mancomunados com aquelas pessoas, os inimigos de fora, para impedir o sucesso de Israel, a retomada do reino de Israel. E eles buscaram o Senhor, eles se envolveram com Deus, eles estiveram em comunhão com o Senhor, trabalhando e orando, buscando ao Senhor, e obtiveram de Deus resultados espetaculares. Eles conseguiram alcançar os seus objetivos, porque Deus estava com eles. Então, querido irmão, querida irmã, não importa o tamanho da montanha do seu problema, da sua dificuldade, saiba que Deus pode solucionar, Deus pode dar solução a cada um destes problemas, e é preciso que você e eu, que nós, unidos como igreja, como povo de Deus, estejamos intercedendo uns pelos outros. Não é por acaso que nós temos em nossa liturgia o momento de intercessão da igreja. Nós o temos não simplesmente porque é preciso, porque a igreja presbiteriana, na sua liturgia, tem este momento de intercessão, mas nós precisamos fazê-lo porque cremos de fato que Deus está pronto a mover céus e terra para que a sua vontade seja satisfeita em nossas vidas. Um grande exemplo de homem de oração foi George Miller, na Inglaterra. Ele foi um alemão, mas morou a vida toda na Inglaterra, e ele então foi um instrumento de Deus para libertar dezenas, centenas, milhares de crianças que estavam órfãos pela guerra ali na Inglaterra, e ele então não tinha nada o que dar àquelas crianças. Diariamente ele precisava dobrar os seus joelhos para que Deus desse comida àquelas crianças. Muitas vezes ele não tinha nada o que dar, ele mandava as crianças sentarem-se às mesas, e eles oravam, e daqui a pouco aparecia a comida que eles precisavam, e isto foi
inúmeras e inúmeras vezes, porque ele cria no poder de Deus, ele sabia que Deus estava no controle. No final da sua vida, um repórter o entrevistou e perguntou: George Miller, por acaso alguma vez Deus deixou de ouvir a sua oração? Ele virou para aquele repórter e disse: nunca. Nunca eu tive uma oração que não obtivesse resposta de Deus. E depois ele voltou e falou: não, tem uma. Faz 20 anos que eu oro pela conversão de um amigo meu, mas até hoje Deus não salvou este homem. E aí o repórter termina a biografia de George Miller dizendo que no dia do sepultamento de George Miller, aquele homem veio aceitar Jesus. Um homem que buscava a Deus diariamente, incessantemente, e via montanhas de problemas sendo resolvidos, porque Deus é o Deus do milagre, o Deus presente que age ainda hoje. Alguém escreveu o seguinte: centenas de montanhas estão impedindo o avanço das missões e da Igreja de Cristo hoje, porque estamos confiando quase completamente em nossa própria sabedoria, habilidade e esforço. Preferimos fazer quase tudo, menos entregar-nos realmente à oração e ao jejum. Achamos que podemos, achamos que temos boa intelectualidade, podemos ler bem a Bíblia, vírgula a vírgula, palavra a palavra, podemos até fazer um ótimo discurso, mas irmãos, isto é nada sem a ação e o poder de Deus. É por isso que a igreja deve estar em oração. Em nossa igreja nós temos lá, minutos antes da oração, um grupo de pessoas vão para uma sala e estão ali orando ao Senhor pelo culto. Irmãos, eu sinto que Deus ouve aquelas orações. Eu sinto que Deus as estão ouvindo, porque sinto que Deus está me abençoando quando eu estou proclamando a palavra do Senhor. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar de bom à igreja. Mas o Senhor, através de mim, pela sua bondade e misericórdia, Ele edifica o seu povo. Porque o seu povo está em oração, buscando para que de fato seja a palavra de Deus proclamada e que ela traga edificação ao seu povo. Irmãos, Daniel se livra dos leões e de seus inimigos quando orou diante do Senhor. Esses que queriam a sua morte e a sua destruição, viram a própria morte, porque Deus estava protegendo o seu povo, protegendo a Daniel como parte do seu povo, como seu filho amado. Mas em quarto e último lugar, irmãos, a oração nos dá o poder para abençoar outras vidas. Pensando na vida de Daniel, em toda a sua vida, desde a sua juventude, Daniel foi tirado da sua família, a grande parte da sua família foi totalmente dizimada, e ele foi levado cativo para aquele país, e ali teve que viver toda a sua vida como escravo. No entanto, ele era alguém feliz na presença do Senhor e o buscava em toda a sua vida. Ele foi instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E nós, irmãos, podemos ser estas pessoas hoje. Pense assim: Deus quer usar a minha vida. Deus vai abençoar as pessoas que convivem comigo, porque eu estou em comunhão com Deus. Então eu vou buscar o Senhor, eu vou estar na presença de Deus, eu vou sair para a faculdade agora, para o colégio agora, porque Deus vai abençoar a minha vida e através da minha vida vai abençoar os meus amigos. Eu vou para o meu trabalho agora e ali serei instrumento de Deus para abençoar aquela empresa, para abençoar os meus amigos que ali estão. Irmãos, nós podemos ser essas bênçãos de Deus onde quer que nós estejamos, e nós precisamos de fato buscar o Senhor para que o sejamos. Coloquemos-nos diante de Deus: Senhor, faça da minha vida um instrumento nas tuas mãos para abençoar nesse dia. Que toda a minha vida seja
abençoadora para as pessoas que convivem comigo. Irmãos, e certamente Deus vai abençoar outras pessoas através de nós, quando nós nos dispomos a ser esta bênção nas suas mãos. Não importa a idade que você tenha, você pode ser bênção. Não importa a condição social, a condição intelectual sua, você pode ser esta bênção de Deus, nós podemos sê-lo. O Deus da Bíblia é um Deus que abençoa. São inúmeras as promessas das bênçãos da parte de Deus. Alguém escrevendo disse assim: podemos ter a certeza de que, exceto nos casos em que Deus deve disciplinar ou castigar, é sempre a sua vontade abençoar as pessoas, especialmente os seus filhos obedientes. Irmãos, nós fomos chamados por Deus, primeiramente, para honrarmos e glorificarmos o seu nome, e depois para abençoar outras pessoas. Então nós glorificamos a Deus, recebemos de Deus a sua bênção, a sua direção, então nos viramos para as pessoas que convivem conosco e nós as abençoamos. Nós recebemos de Deus e distribuímos essas bênçãos de Deus àqueles que convivem conosco. A nossa família será mais abençoada quando nós gastamos mais tempo na presença do Senhor. Quanto mais gastarmos tempos no nosso quarto de oração, nos momentos silenciosos na presença de Deus, mais bênçãos fluirão das nossas vidas àqueles que convivem conosco. Nós fomos chamados por Deus para glorificarmos o seu nome, fomos chamados a Deus para fazê-lo glorificado por outras pessoas com as quais nós convivemos. O próprio Deus nos habilita para as boas obras, e a intercessão, irmãos, é uma maneira bíblica de nós abençoarmos outras pessoas. Talvez você nem conhece, mas você pode ser bênção nas mãos de Deus para abençoar. Talvez você nem saiba o nome das pessoas, e as pessoas vêm a você: ore pelo meu familiar que está doente, que está com essa dificuldade, aquela outra, ore pelo missionário tal. Hoje recebemos uma notícia de missionários que estão na África, que tiveram a sua filha de 22 anos assassinada. Nós podemos abençoar as vidas destes irmãos missionários que estão lá, naquele país, com as nossas orações, para que Deus conforte os corações destes pais que perderam a sua filha tão jovem. E quantos outros podemos abençoar? Irmãos, devemos orar pelas autoridades da nossa cidade, da nossa nação. Devemos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Jesus nos orienta a orarmos até pelos nossos inimigos, pelos pobres e pelos ricos, pelos que sofrem. Somos agentes das bênçãos de Deus através da nossa oração. Como disse alguém, como cristão você pode ir pela vida abençoando outros. Você pode espalhar bênção, conforto e encorajamento onde quer que vá, pontuando os seus dias com oração incessante a favor de outros. E Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, diariamente, constantemente, a cada momento, em todos os instantes da nossa vida, buscando esta comunhão, esta intimidade através da oração com o Senhor. Irmãos, foi prometido a Abraão que Deus o abençoaria e o tornaria uma bênção. E eu digo a você, quando você foi chamado por Cristo Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo como o Senhor dela, você foi chamado para ser abençoado, para ser abençoada. Mas você foi chamado e chamada para ser bênçãos nas vidas de outras pessoas. E nós não podemos deixar de lado este ministério de Deus nas nossas mãos, ministério da intercessão, para abençoar outras vidas. Irmãos, na vida do rei Dario, e através dele, os feitos de Deus
na proteção de Daniel, passa a ser conhecido de todos os povos em todo o Império Medo-Persa. Um simples homem, mas um homem que buscava o Senhor, Daniel, que gastou toda a sua vida em intimidade com o Senhor, em jejum e oração. Este homem é livre dos leões. E este homem faz com que este rei, ele creia no poder de Deus. Não sei se notaram, mas quando Daniel é colocado e levado à cova dos leões, o rei disse para ele: ó Daniel, que o teu Deus, a quem você constantemente busca, que ele possa te livrar. Mas este homem acreditava ainda, contra tudo e contra todos, que aqueles leões não comeriam Daniel. Pois ele foi para casa, não aceitou música, não aceitou nada, passou a noite inteira acordado. E o que ele faz na primeira hora do dia? Ele vai correndo como louco. Ele vai correndo até aquela cova dos leões e vai lá: Daniel, você está aí? Realmente o seu Deus conseguiu te livrar, ele te livrou já que você confiava nele. E qual foi a surpresa? Daniel grita de lá: ó rei, vive eternamente, o meu Deus de fato me livrou. E agora então, o nome de Deus é exaltado por todas as terras, porque um homem ousou buscar o Senhor de todo o coração. Irmão, assim você e eu, nós podemos ser esses instrumentos de Deus. Deus pode fazer muito através de pessoas que podem, sozinhas ou em grupos, uma igreja, uma sociedade interna, seja de crianças, seja de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, nós podemos nos colocar como instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. A oração nos dá o poder de transcender as leis da natureza, o poder para obter ajuda extraordinária de Deus, para nós e para outros, o poder para mover montanhas, o poder para abençoar outras vidas. E eu pergunto a você, irmão, você e eu, nós podemos ficar de fora desta grande e especial bênção de Deus para nós e para outras pessoas? Podemos guardar esta bênção só para nós? Ou realmente Deus nos leva a ser seus instrumentos para abençoar muito? Deus quer fazer muito na sua igreja, mas Deus quer ver a sua igreja de joelhos diante dele, humilde, respeitosa, confiante e buscando incessantemente a sua ação na sua vida.